há uma certa ideia, principalmente na literatura mais antiga, de que uma economia, quando ela evolui, ela acaba dando mais peso para o setor de serviços do que propriamente na indústria. Mas eu entendo que isso é uma meia-verdade, né? Porque talvez isso em alguns setores, ou talvez em economias, e aí eu vejo que você já publicou coisas sobre aquele livro Economia do Conhecimento, que vai falar dessa economia de ponta, da indústria do conhecimento de ponta, que, como o próprio autor chama, é uma franja, né? Uma parte muito pequena ali, mas que responde por muita coisa. E isso talvez nas economias super desenvolvidas, isso reequilibre o jogo. Então, o camarada consegue ter uma economia talvez mais fundada em serviços, mas ainda assim uma economia muito forte. Agora, existe uma proporção ideal, de fato, entre indústria tradicional e serviços, ou isso também acaba caindo um pouco naquele senso, naquela ideia meio que dos fundamentalistas de mercado, de que não, um pouco do que a gente viveu nos anos 90, não, a modernização vai pelo caminho da abertura, e uma abertura sem muito critério, e vamos que vamos fazer parte dessa indústria, dessa economia global, e aí tudo vai se resolver naturalmente. Existe um equilíbrio ideal assim entre indústria e serviços, ou depende de cada contexto? Não, assim, para responder sinteticamente, não existe ideal, porque todo equilíbrio, né, no debate econômico é dinâmico, né? Quem fala em equilíbrios abstratos, assim, em geral, são pessoas com visões econômicas que não correspondem à realidade. São pessoas que estão tentando adaptar a realidade à sua visão, na verdade, à sua ideologia, né? Mas, assim, veja, Bruno, o assunto da passagem do ciclo de indústria para o ciclo de serviços, ele é uma realidade, né? A grande questão é a seguinte: se você olha isso com olhos historicamente apropriados, você percebe esse processo acontecendo nas economias que se industrializaram nas primeiras fases, né, da chamada Revolução Industrial, primeiro, de maneira planejada, e segundo, de maneira a agregar riqueza às sociedades. Então, assim, é uma coisa natural você retirar. O processo de desenvolvimento historicamente verificado é uma retirada de força de trabalho das atividades primárias, que são agrícolas, né, de pequena produtividade, né, a passagem da maior parte da mão de obra para atividade industrial clássica, né, que é a atividade de manufatura propriamente dita, onde você tem maior produtividade do trabalho, maior agregação de valor, né, maior tendência a ganhos tecnológicos e maior participação no comércio internacional, portanto, enriquecimento da economia nacional, né? E depois, né, acontece nesses lugares onde esse processo foi vivenciado plenamente, uma transição, que é o seguinte: assim, você consegue adensar conhecimento e tecnologia na sua base produtiva a um tal grau que você consegue dispensar mão de obra, né, porque ela está produtiva demais, então você consegue crescer sem aumentar a proporção de mão de obra dentro do setor da indústria clássica, tradicional, até porque ela também se moderniza muito, então ela fica mais independente de mão de obra. Mas, paralelamente, você melhorou a condição de vida da sociedade como um todo por causa desse mesmo processo. E tendo melhorado a condição de vida da sociedade como um todo por causa desse mesmo processo ao longo de décadas, né, você constrói uma classe média que já está, né, economicamente estável o suficiente para poder receber, e recebe também, né, do Estado e das empresas privadas, um nível de capacitação e educação mesmo formal já mais alto, mais elevado. Portanto, você cria uma classe média que está, ao mesmo tempo, mais enriquecida e mais conhecedora, mais sapiente das coisas, mais capaz, né, tem mais capacidade. Então, assim, na realidade, você ter esse grau de capacidades educacionais numa sociedade é o resultado de um processo de desenvolvimento produtivo, né? Porque você passou por décadas de um desenvolvimento produtivo adensando tecnologia e conhecimento que demandou dessa sociedade, né, mais educação. Por outro lado, o mesmo processo enriqueceu essa sociedade de maneira a permitir que se pagasse por essa educação. Fosse pela educação pública financiada pelo Estado, fosse pela educação privada, que tem que existir, né, que as pessoas pudessem, com o dinheiro que ganhavam dos trabalhos bem remunerados décadas atrás, pagar por educação para os seus filhos. Muito bem, isso cria uma situação,
né, que aí, pelos anos 80, 90, no século passado, percebe-se esse movimento. Quer dizer, muitas indústrias grandes já tinham virado grandes multinacionais e já tinham se tornado empresas mais ou menos mistas, né? Então, você tem uma diluição da fronteira, né, entre a atividade manufatura, atividade fabril, né, literalmente fabril de manufatura, e a atividade de serviços. Muitas empresas começaram a ser meio serviços, meio indústria, né? E hoje isso caracteriza muitas dessas grandes marcas e grandes corporações do setor industrial contemporâneo, né? E, para além disso, elas começam a poder fazer coisas que não podiam antes, porque já estão muito ricas, muito desenvolvidas, né? Elas começam a poder pensar em avanços no design, em avanços na arquitetura da informação, em avanços na digitalização, em avanços nos seus serviços de comunicação, no seu marketing, em avanços administrativos, em avanços em toda a gestão computacional dos negócios, etc. Tudo isso são novos setores e novos nichos econômicos que surgem com os avanços tecnológicos produzidos pelas décadas de desenvolvimento industrial, principalmente na terceira fase da Revolução Industrial, que é a da computação. É evidente que isso vai fazer o carreamento da mão de obra do setor manufatureiro, fabril, literalmente fabril, dos anos 40, 50, 30, 40, 50, lá do século passado, para, né, as atividades modernas, que são os serviços sofisticados, né? Então, essa transição, né, que se verifica em países como Japão, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, agora está se verificando aceleradamente na China, etc., etc., na Coreia do Sul, né? Nos países das economias avançadas todas, essa é uma transição saudável e que se justifica. Nas estatísticas nacionais, isso se reflete como uma perda de relevância do setor industrial no PIB. Claro, porque você faz uma transição em que a indústria continua a existir, mas já não precisa concentrar a maior parte da mão de obra, né? E já não precisa concentrar a maior parte da produção de riqueza. Por quê? Porque ela externaliza a sua produção de riqueza. Agora, se você retirar do Japão a sua Nissan, né, eu quero ver como vão ficar os estúdios de design, as arquiteturas de informação. Se você retirar da Alemanha as suas fabricantes de máquinas e equipamentos, quero ver como vão ficar, né, os seus, e também as questões, por exemplo, da farmacêutica alemã, que é muito forte, quero ver como vão ficar, né, as suas engenharias de software, as suas companhias de gestão de dados e informações corporativas, etc., etc. O mesmo valendo para todos esses outros países, tá? Então, assim, são processos associados. Agora, o que acontece no Brasil, que o pessoal defende, é uma coisa que, para mim, me parece muito mal intencionado, até, se você quer saber a minha opinião, que é o seguinte: a pessoa não pode chegar ao ponto de dizer que você tem 65% do PIB brasileiro hoje em serviços. Então, tudo bem. Caracterizado por que tipo de atividade? Serviços básicos, né? Primário, né? A maioria, a imensa maioria é supermercado, pet shop, lojas de crossfit, academias Smart Fit, entende? Empresas transportadoras, ônibus urbanos, caminhões, etc. Ou seja, e aí, claro, né, essa miríade de serviços menos sofisticados, menos produtivos ainda, de péssima remuneração, que são uma imensa quantidade de, por exemplo, pastelarias, lojas de suco, salão de cabeleireiro, design de sobrancelhas. Ou seja, essa economia de serviços, Bruno, ela não pode ser comparada a uma economia de serviços avançados, né, que só existe, que é isso que você coloca, da franja da economia do conhecimento, que só consegue existir onde antes houve um grande tecido industrial, né, que formatou, inclusive, demanda, né, riqueza e demanda, e capital humano, se você quiser, para que isso pudesse acontecer. Ou seja, é você querer comparar, né, uma Ferrari com um Fusca 66.